cafezinho, estou mais fortinho para aguentar o resto da tarde, é isso? Vamos para a última pergunta do livro de história, que está começando com os livros sapienciais, porque a turma dos sapienciais está aguardando faz tempo, não está mais se aguentando de curiosidade. Outra coisa demorada são esses livros de história. É muita história. Então a última pergunta é assim: por que fala o primeiro e o segundo Macabeu? Oxe, vale o herói. Você quer que eu conte aqui? Mas fala o assunto. São as guerras de libertação, né? É para tentando libertar o povo da opressão, do rei estrangeiro, né? Mas o primeiro livro dos Macabeus realmente são guerras de libertação nacional. Agora, o segundo livro dos Macabeus fala sobre os mártires, sobre as pessoas que defendem o povo. Elas não usam armas, elas não fazem guerra, obrigada, mas elas são mortas. Aconteceu muito aqui também com pessoas que defendiam o povo no tempo da ditadura, né? E nos países vizinhos, pessoas que defendiam os direitos, que defendiam a liberdade, eram mortas. Então, o primeiro livro dos Macabeus fala de guerras de libertação nacional, tentando libertar o povo de Israel. E o segundo livro de Macabeus fala dos mártires, das pessoas que morreram porque elas não se deixaram dominar, certo? Mas são histórias bonitas. Agora vamos para o sapienciais. Ainda bem, né? Então, assim, quais os critérios usados para separar os livros históricos, poéticos e proféticos? O gênero literário. Por exemplo, os livros históricos, eles vão contando a história desde a entrada na Terra Prometida, vão mencionando aquelas pessoas que lideraram a comunidade dos filhos de Israel, os patriarcas, os Josué, os juízes, e aí passa para os reis, mostra os pecados dos reis, que os reis vão oprimir o povo, aí fala do exílio da Babilônia, não é? Então os livros históricos, eles vão contando como é que Deus vai agindo na história. Deus vai agindo em cada acontecimento histórico através de pessoas escolhidas por ele. Os livros poéticos têm esse nome de poéticos porque geralmente eles são todos em poesias, ou a grande parte desse livro, a maioria desses livros são poesia, então eles são livros poéticos. Agora, eles são livros em forma de poesia, mas eles querem falar da sabedoria do povo, a sabedoria, a sabência do povo, aquilo que o povo sabe, que é bom, os costumes, os provérbios do povo, as coisas do povo. Né? Então, são livros poéticos, escritos em poesia, mas são livros de sabedoria. E os proféticos são os livros dos profetas. O profeta Amós, o profeta Oséias, o profeta Isaías, o profeta Jeremias. Então, cada profeta com o seu livro. Né? Então, essa foi a forma de dividir, foi assim. Um fala de história, o outro é a sabedoria, e o outro são livros dos profetas, os profetas que deixaram livros. Vamos lá. Por que se chama sapienciais ou literatura sapiencial? É porque sabedoria em latim é sapiência. Se fosse a minha mãe que tivesse dado o nome desse livro, eu diria sabença, né? Ela chama sabença, sabedoria sabença. Eu chego lá, aí eu digo, mãe, as coisas não podem ser assim. Ela, lá vem você com o seu diploma e sua sabença. Só que sua sabença não vale nada para esse assunto aqui, né? Não é coisa de estudo, é coisa da vida. Mas em latim não é sabença, latim é sapiência. Então os livros de sabedoria são os livros de sapiência. Então são sapienciais. Né?
é por causa do termo em latim. Acho que daí que veio a sapiência da minha mãe, é da sapiência, não jeito de falar. Tá? Então, por que estes livros são 7? Olha, eles são 7 por acaso, né? Porque muita gente escreveu, mas os escolhidos para entrar na Bíblia foram esses. Não tem assim nenhuma mágica aqui com o número 7, não. Deu certo. Deu certo. Bom, segundo a leitura do texto, no livro de Provérbios, encontramos a sabedoria de forma mais popular. O que isso realmente significa? Foi escrito direcionado para alguém ou inspirado por sabedoria própria? Ora, a maior parte do livro dos Provérbios são provérbios que o povo dizia. E que tanto o rei Salomão quanto o rei Ezequias mandou o pessoal, o secretário, irem nas aldeias e organizar, escrever aqueles provérbios que o povo dizia, então as quadrinhas, os refrões que o povo dizia, porque o povo tem mania de fazer rima. Então, como é que eu sei disso? Porque o livro dos provérbios diz. O livro dos provérbios diz assim: aqui estão os provérbios que foram colecionados no tempo de Ezequias. Então, ele mandou o secretário. Então, tem muitos provérbios que são populares, que é o povão que dizem. Quem é que inventa essa coisa? Gato escaldado tem medo de água fria? É o povo. A gente entra na universidade e vai dizer um negócio desse. Macaco velho não põe a mão em cubu. Não vai criar um provérbio desse. Algum pode ter vindo do ambiente popular e falar. Eu fico falando o tempo todo. Mas isso é porque eu vim do interior do Piauí. Mas eles vão olhar no livro universitário, terminar de ler um livro e dizer: acabei de ler esse livro, me veio a ideia de um provérbio. Não é? Gato escaldado tem medo de água fria. Aí o professor da universidade vai dando certo, vai dizer: tá bom. Então, isso que é uma coisa, que é para o povo explicar um acontecimento histórico, isso ele explica de forma engraçada e em forma de provérbio. Quer dizer que quando uma pessoa passa por uma grande dificuldade, uma experiência forte, ela tem receio de uma experiência até mais fraca, uma coisa mais simples. Né? Uma pessoa sofreu um acidente, aí fica com medo de entrar dentro do carro, ir numa viagem bem. Então eles dizem: gato escaldado tem medo de água fria. O gato que caiu na água fervente fica com medo até da água que é fria. Então, obviamente, o povo, quando diz isso, não está falando nem de gato e nem de água. Está falando da experiência, pessoas que fazem uma experiência forte ficam com receio de outra coisa que até é mais fraca. Macaco velho não põe a mão em cubu. O que é isso? Vamos ver se vocês sabem. Por que o macaco não põe a mão no cubu? Só se ele for velho. Se ele for novo, põe. E o que cumbuca é essa? Viu? Estão perdendo as histórias do avô. Cumbuca é aquela cuia ou cabaça que usa para caçar macaco. Como é que faz para caçar macaco? Bota a banana, faz um buraco, bota a banana dentro da cuia, da cumbuca, E aí ele vê aquela banana, encolhe a mão, mete a mão pelo buraco e vai puxar a banana. Só que quando ele puxa a banana, a mão não passa. A mão não passa na abertura, que é pequena. Ou ele solta a banana e está livre, ou ele segura aquela fruta ali e está preso. É assim que se caça macaco.
Não sabem não? Tem que saber agora. Porque vocês não são macaco velho, vocês foram com o fogo. Não é? Então, o macaco velho quer dizer, quem já caiu numa armadilha, fica esperto. Não está falando nem de macaco, nem de cubu, está falando de esperteza de quem já vivenciou uma experiência. Então, essas coisas são coisas do povo. É por isso que eu sei que esses provérbios vêm do povo. E de uma época agrícola, e de uma época rural. Aí eu perguntei para vocês já não sabem. Né? Já não sabem. A gente diz agora para a nova juventude, vira o disco. Não sabe não. Vira o disco, era no tempo do disco de vinil, que a gente tinha que virar para o outro lado, porque ficava rodando uma música só. Caiu a ficha, é do telefone sem ficha, que a gente botava a ficha, ficava no meio e a gente não telefonava no orelhão, que a ficha não caiu. Quando caía era uma alegria, caiu a ficha. A telefone não fazia o link, né? Se a ficha não caía, não fazia o link. Não fazia o link, agora é fazer o link da nova geração. Entendeu? Então o tempo vai passando e os provérbios não vão mais sendo compreendidos, porque eles se referem a uma época e a uma... Geralmente os provérbios nascem no meio popular e rural. Então, a maior parte dos livros dos provérbios são provérbios populares, desse tipo que eu disse. Agora tem provérbios, no livro dos provérbios, que estão só pela metade, que é para fazer você pensar. Tem um provérbio que diz assim, o preguiçoso diz, tem um leão lá fora. O preguiçoso diz, tem um leão lá fora. Aí você não tem que mudar. Acontece que o preguiçoso é tão preguiçoso que ele é capaz de inventar qualquer coisa para nem trabalhar, até dizer que tem um leão ali fora. Então, para você não ter preguiça de pensar, ele diz só metade para você concluir. O preguiçoso diz, tem um leão na praça, tem um leão lá fora. Então, os provérbios são engraçados, são interessantes. Então, a maioria é mesmo ambiente popular. Né? Então, que foram colecionados na época do rei Ezequias. Né? Tem vários reis que mandaram colecionar provérbios. Como é que eu sei que está escrito no livro de provérbios? Provérbio de Lamu, provérbio de Agur, tudo eram reis que mandaram o secretário colecionar os provérbios. Tem provérbio que diz assim, a mulher do vizinho disse, vai lá em casa. Não é assim, deixa eu botar direito. O vizinho viajou e a mulher dele disse, vai lá em casa. Só diz isso. Não é possível que você não entenda. Que o idiota vai lá, né? Aí ela vai dizer assim, já que não estão fazendo nada, vamos fazer alguma coisa. Aí o marido chega e dá um tiro nele. Aí você tem que montar o resto da história. Só tem assim, o vizinho viajou e a mulher dele disse, vai lá em casa. E é problema. Você tem que imaginar o resto da história. Até a parte do tiro no abestado que foi lá. Como passar de forma atualizada e pedagógica a mensagem poética contida nos livros sapienciais para nossas ações pastorais. O que os livros sapienciais fazem é aproveitar a experiência da vida, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Para a Bíblia, a sabedoria é sabedoria de vida, é experiência de vida. Para os livros sapienciais, sabedoria é sinônimo de maturidade, de ter experiência de vida, de aprender com a vida, de aprender com os acontecimentos. Então, a maioria dos livros de sabedoria, os sapienciais, falam para os jovens. São os mais velhos tentando aconselhar os mais jovens sobre diversos assuntos. Mas o que é mais interessante é que os livros sapienciais, eles aproveitam a cultura, os costumes, aquilo que o povo diz, seja provérbio, seja
sabedoria de vida, seja costume, e trata isso como algo valioso, como verdadeira sabedoria. Então, a forma que a gente poderia passar isso hoje, primeiro é vendo por que o povo mesmo tem, qual é a sua cultura, seu modo de explicar as coisas, seus provérbios. Eu ensino os livros sapienciais lá na faculdade. E a primeira coisa que eu faço é pedir aos alunos para pesquisarem os provérbios do lugar onde eles nasceram. Escreva aí. E sai cada coisa interessante que eu nem conhecia. Como que eles explicam certas coisas. Então, o livro dos provérbios, os livros sapienciais, eles aproveitam coisas que as pessoas dizem para explicar a vida. E eu acho que o que ele mais nos ensina é isso. É a gente respeitar a cultura popular. É respeitar a cultura popular, é valorizar a identidade cultural. E começa pelas pessoas, pela cultura das pessoas, pela cultura popular do ambiente que a gente vê. Depois coloca esses, que são ótimos, são engraçados, são bem interessantes. Os livros sapienciais. Outra coisa que faz parte dos livros sapienciais são as orações, são os salmos. Eles estão espalhados não só no livro do salmo, mas fora do livro do salmo. E a gente usa demais na liturgia. Toda missa tem salmo. Né? A gente vai fazer uma oração aqui comunitária, como a de hoje de manhã, a gente cantou salmo. Né? Os salmos são muito profundos, eles dizem muita coisa. Então, é isso também, ver como que as pessoas oram, o que elas têm. Né? Então, que mensagem o autor sagrado dos livros sapienciais quis deixar para a humanidade? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que esses livros sapienciais, eles tiveram muitos autores. Primeiro tem o povo, porque quem foi que primeiro disse que gato escaldado tem medo de água fria? Sei lá. Alguém disse há algum tempo atrás em algum lugar, e os outros começaram a repetir, porque é interessante. Então, tem esse pessoal que vai passando esse conhecimento popular, que ninguém sabe quem foi que criou, quem foi que disse, onde foi, quando foi. E ele é autor. Depois, quem ficou falando isso até chegar a mim? Também é autor, foi transmitido. Depois, quem colocou, por exemplo, o livro dos provérbios? Tem muitas pessoas que colocaram o livro dos provérbios por escrito. Ah, mas não foi Salomão, não. Foi não, que lá no livro dos provérbios, isso aqui foi Salomão, isso aqui foi o rei fulano, isso aqui o rei Cicrano mandou copiar. É o livro dos provérbios que diz isso. Ele começa com o de Salomão, ele continua com o outro. Então, o livro dos provérbios, quem colocou por escrito foram várias pessoas, secretários do rei. Depois tem livro dos salmos. Quem fez aquelas orações todas? 150 orações. É muita gente. É como fazer um livro de cântico da paróquia. Você vai juntando os cânticos que o pessoal gosta de cantar. E aí coloca num livro, numera. Então não é só de um. É uma coleção de vários autores, cada um com coisa na música. O livro, por exemplo, da sabedoria, pode ter mais de um autor. O livro do Eclesiastes. Né? Então aí são muitos autores. Agora, o que eles gostariam de passar é uma coisa muito interessante. A sabedoria está em Deus. Em Deus. E Deus dá a sabedoria às pessoas que querem aprender a sabedoria. Ela é, antes de tudo, um dom. Então, a sabedoria está em Deus. 2, a sabedoria dá esse dom para Deus, dá o dom da sabedoria para as pessoas. É um dom. A pessoa tem que querer.
3. As pessoas aprendem a sabedoria com a vida, com os acontecimentos da vida. Então é por isso que ela tem que querer. Porque tem gente que fica velha e não aprende com a vida. Ela comete na velhice os mesmos erros que cometeu a vida toda. Não adianta. Sinal de vida madura não é sinal de ser sábio. Tem gente que não consegue aprender com a vida. Então, se ela é dada por Deus, mas enquanto a pessoa vai vivendo e aprendendo com a vida, ela também é uma técnica. Você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver a sabedoria. Quando uma coisa lhe acontecer, você tem que perguntar para Deus: meu Deus, o que o Senhor quis me ensinar com isso? O que eu posso aprender com isso? De bom que eu... O que eu posso aprender aqui? Me ajude, me ilumine, para que eu possa ter sabedoria de como agir no futuro. Me ensine. Porque coisas acontecem o tempo todo. A gente pode aprender com essas coisas ou não aprender nada, depende da gente. Né? Então, ela é uma técnica, a pessoa tem que se esforçar, fazer um esforço para aprender com a vida, com os acontecimentos. Agora, ela pode ser dada a uma pessoa que ainda é jovem. Daniel era tido como um sábio enquanto era bem jovem, e ele era jovem. E diziam assim: tu tens a sabedoria que só quem tem é quem é idoso, e você é jovem já tem. Era um dom. Às vezes a pessoa, e sabedoria não é capacidade intelectual. Sabedoria não é coisa de livro. Tem gente que é inteligentíssima, mas não tem sabedoria. É muito bom com os livros, é bom com a matemática, mas na hora de tomar decisão, só faz burrice na vida. Não tem sabedoria. Sabedoria não tem a ver com intelectualidade. A pessoa pode ser analfabeta e ter sabedoria. E a pessoa pode ser um grande cientista e não ter sabedoria. Tem inteligência, que é outra coisa. Então, os autores querem passar isso. A sabedoria antiga está aí. Agora, como é que eu sei que a pessoa tem pelo menos um tiquinho de sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Qual é o início da sabedoria? É o temor do Senhor. O que é o temor? Temer de Deus? Não. É reconhecer que há um ser supremo e saber que vai prestar conta da vida para esse ser supremo. Isso é o início da sabedoria. Uma pessoa que sabe que existe Deus e que Deus é o autor da vida, e eu tenho que saber o que eu ando fazendo da minha vida, porque um dia eu vou ter que dizer para ele, mostrar para ele o que eu fiz da minha vida. Isso aí já começou a ser sabedoria. O resto nem por aqui. Então, o início da sabedoria é saber que Deus existe. Tem muita gente inteligente que não tem essa coisa básica da sabedoria, que acha que Deus não existe. Isso é que os autores querem passar, certo? Então eles são muitos, mas a coisa que é comum a todos os livros é isso. Sabedoria não é inteligência. Inteligência é para matemática, inteligência é para decorar coisas, inteligência é para descobrir coisas, para reter na memória certas coisas. Sabedoria é saber tomar a decisão certa, é saber conduzir a vida, aprender com a vida, aprender com os acontecimentos. A sabedoria exige que a pessoa pense um pouco. Nós temos uma vida muito corrida e a nossa vida vai passando e a gente não dá conta de saber o que a gente está fazendo na vida da gente. A gente corre demais, a gente tem muitas tarefas. Sabedoria exige que a gente pare, pense na vida. O que eu ando fazendo na minha vida? O que eu quero? Quais são os meus objetivos? Onde que eu quero chegar? Então, aos poucos, às vezes a idade vai avançando e a pessoa vai perdendo objetivo.
quê? Porque quando é jovem, sabe, eu quero casar, eu quero ir para a comunidade, quero passar no vestibular, quero um bom emprego, quero isso, quero aquilo, porque eu tenho objetivo. Aí depois, parece que os objetivos vão sumindo. Então a gente tem que conduzir a vida com sabedoria, ter objetivo, ver como alcançar. Isso é sabedoria. Isso que esses livros sapienciais querem passar. Para isso, você não precisa ir para a universidade. Se você vai, muito bem. Mas se você não vai, bem também. Porque isso é um modo de se conduzir na vida. Tá? Como lidar com as pessoas, como lidar com as situações, como aprender com cada acontecimento de bom, de ruim. Isso é sabedoria. É isso que eles querem passar. Então, qual a mensagem do livro do Eclesiástico e do Eclesiástico nos quer transmitir? Puxa! Vamos ler o livro do Eclesiástico, mas eu posso dar uma dica, né? E vocês vão descobrir lá na leitura. O do Eclesiastes 10, né? É um livro que para ele, primeiro, ele é um daqueles livros que diz: o início da sabedoria é o sermão que chegou, saber que Deus existe. Mas ele diz assim: há um tempo para tudo. Se você não sabe que há um tempo para tudo, para cada coisa, você não tem sabedoria, você se atropela. Há um tempo para rir e um tempo para chorar. Quem foi que disse que o tempo é para ser feliz o tempo todo? Porque se você acha que a vida é só um mar de rosas só para ser feliz, não vai funcionar. No dia que ficar triste, você se arrasa. Há tempo que é para sorrir, então sorri. E há tempo que é para chorar, então chora. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Há um tempo para cada coisa. Se acostume a isso. Há um tempo para ser jovem, há um tempo para ser velho. Aí a pessoa começa, a idade avança, a pessoa começa a entrar em pânico. Mas há um tempo para ser velho, dê graças a Deus. Porque tem gente que morre antes de ser velho. E aí você tem que saber o que Deus quer de você em cada um desses tempos. Eu fiz 51 anos, já é quase 51, né? Eu dei 51 anos. E as pessoas me perguntaram se eu já tive a crise dos 50. Eu disse: não tive tempo, porque eu trabalho demais. Não tive ainda a crise dos 50 anos. Mas eu tive a crise dos 50 anos. Eu digo: qual foi? Me conta que eu quero saber que ela chegar. Não é porque várias rugas começaram a nascer, os cabelos brancos começaram a nascer, o que tem, mas não tem pânico quando eu vi. E eu me vi ficando feia. Eu disse: ah, bom, então eu já sei que eu não tive a crise dos 50. É que eu já nasci feia, então eu já me acostumei. E quando as que nasceram bonitas estão indo longe porque estão ficando feias, eu estou feia como você fui, tá bom, pai. Então há um tempo para cada coisa. Para cada coisa você tem um tempo. Isso aí é o básico do Eclesiastes. Se você descobre isso, você já sabe se conduzir muito na vida. Tem um tempo que é de bonança, que você tem posses, que você tem uma vida mais folgada, mas tem um tempo que a coisa fica apertada. Então, quando você tiver um tempo mais, as coisas estão melhorzinhas, faz um esforço para economizar, porque saiba, vai ter um tempo de dificuldade. E quando o tempo tiver dificuldade, você diz assim: eu saio desse aperto. Todo mundo vive isso. Eu também, eu saio daqui. Porque tem um tempo para cada coisa. Para coisa boa e para coisa ruim. Saiba disso. Se você souber, já tem bastante sabedoria. Agora, o livro do Eclesiástico, né? Ele nos ensina a aprender com as grandes figuras da história. Ele nos ensina a olhar para as pessoas que já se foram, ver como elas viveram e aprender com elas. Pode ser pessoa que ficou famosa como santo, mas pode ser pessoa que você conheceu, que você disse assim: poxa, fulano, era minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, meu tio, um vizinho,
pessoa viveu, uma pessoa levava a vida, que coisa bonita. Aprenda a observar as pessoas, aprenda com as pessoas que já passaram pela história. Ele faz um elenco ele chama os heróis da fé. Pessoas que souberam viver como ninguém, que conseguiram passar por essa vida de uma forma espetacular, que são um exemplo de vida para nós. O Eclesiástico nos ensina a olhar para a história e aprender com essas pessoas, sejam elas pobres, ricas, ou intelectuais, ou simples, seja que for, homem ou mulher. Observe, lembre-se dessas pessoas que são um exemplo de vida para você e aprenda com essas pessoas. Aprenda com as pessoas, aquelas que já passaram, que já foram, já estão do lado de lá, mas deixaram pessoas que nem foram conhecidas, mas que você viu, que você presenciou, que você passou pela sua vida. É isso que ele nos ensina principalmente. Estamos chegando no final. Estamos chegando no final. Peraí, que eu estou no deserto. Queira saber o que? Está dando para responder mais ou menos o que vocês estavam tendo dúvida? Ou vocês estão perguntando e eu estou respondendo outra coisa? Se não for isso, ele levanta a mão, não foi isso que eu estou querendo saber, não, nosso grupo estava sabendo. Porque às vezes eu estou interpretando a pergunta de forma errada. Só tem dúvida. Que é exatamente o tempo que eu preciso para terminar, porque eu levo tempo nas reformas. Deixei as complicadas por último. Porque no livro de Jó diz que Deus só retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Essa concepção arrisca produzir uma religião de comércio, teologia da retribuição. O livro de Jó, ele critica uma religião da retribuição. O livro de Jó, ele fala muito nisso, mas é para criticar. O livro de Jó nos diz que nós temos que nos responsabilizar pelos nossos erros, pelos nossos lados, que nós temos que arcar com as consequências do que nós fazemos, nós temos. Mas o livro de Jó também diz que coisa nos acontece sem ser consequência do nosso lado. E o livro de Jó nos ensina que Deus não fica assim, esse aqui é bom, vou dar coisa boa para ele, aquele ali é ruim, vou dar coisa ruim para ele. Não. O livro de Jó nos ensina que Deus é bom quando alguma coisa nos acontece, que alguma coisa ruim não acontece, não é porque ele esteja simplesmente nos castigando, não é. Que a gente não deve se atrever a explicar o sofrimento do outro, porque tem 3 amigos que explicam o sofrimento de Jó, e todos os 3 estão errados. Porque todos os 3 explicam como sendo castigo por alguma coisa que Jó fez. E não é. O que acontece com Jó não é consequência dos atos de Jó, não é. O que acontece com Jó, o sofrimento que Jó passa, não tem a ver com nada de errado que ele tenha feito, não. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que sofre, então a gente diz, só pode ser castigo. E a gente ainda tem aquelas expressões, né? Tem gente que diz assim, eu mereço, só posso ter grudado o chiclete no cabelo de Nossa Senhora. E aí vai, né? Essas expressões assim, parece que tudo de ruim, né? Não sei o que na Santa Ceia. O que é na Santa Ceia? Salvou a Santa Ceia, né? Jogou pedra na cruz, né? Então, a gente tem essas expressões, são coisas populares, mas que diz assim, isso que eu estou passando é castigo por uma coisa errada que eu tenha feito. Nem sempre. O livro de Jó mostra que tem gente que sofre muito e não é consequência de nada de errado que tem feito. Então, existe um mistério no sofrimento. Eu não posso dizer que o que o outro está passando de dificuldade é castigo. Nem achar que é castigo. Não sei.
Só Deus é que sabe. No livro de Jó, só Deus sabe o motivo do sofrimento de Jó. Eu não posso explicar assim, eu não tenho esse direito. Eu sei que nós arcamos com as consequências dos nossos erros, mas eu não sei se o sofrimento que eu ou que alguém está passando é consequência de um erro. E veja, Jesus estava passando por uma aldeia, lá na Evangelho de João, capítulo 9, e viu um cego de nascença. E os discípulos olharam para o cego e disseram: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Quem foi que pecou? E Jesus disse: ninguém. Essa cegueira não é consequência de nenhum pecado. Essa cegueira é para se mostrar a ação de Deus. E a cura desse cego é para mostrar que existe uma cegueira pior que a cegueira dos olhos. É a cegueira do coração. Ele vai fazer o discurso e vai dizer para os fariseus: se vocês fossem cegos dos olhos, não teria problema, porque para mim é fácil curar a cegueira do outro. Mas o problema é que vocês dizem que veem, mas vocês são cegos espiritualmente, são cegos do coração, porque vocês não querem ver que eu sou o enviado de Deus. Esta cegueira aí eu não posso curar. Eu vou ter que esperar pelo livre-arbítrio que vocês se abram para a cura, para mudar de coração. Então o livro de Jó, ele não nos educa não a ter um relacionamento comercial e achar que tudo é mérito, que eu mereço. Vou dizer, eu não mereço isso. Não, as coisas acontecem, não é por merecimento. A pessoa diz assim: irmã, eu sou ministra da Eucaristia, eu estou engajada desde criança, meu filho morreu num acidente. Nessa hora a gente não pode dizer as coisas, a gente tem que entender, né? Tem só, vamos orar, né? E se a gente puder dizer sim, e Jesus fez o quê para morrer na cruz? Será que Jesus não era bom para Deus? Servia Deus? Será que os profetas, que os santos não eram ruins? Eles sofreram tanto por quê? Será que não é questão de merecer, é que coisas acontecem. E quem foi que disse que quem está na igreja está blindado? Eu estava lá assistindo televisão, e aí passando os canais, aí estava lá o pastor numa igreja dessas neopentecostais, dizendo assim: é a oração da blindagem, você faz a sua oferta, e você e sua família vão ser blindados. Não vai acontecer nada de errado. E eu pensando, vão perder o dinheiro, vão perder um bocado de coisa, porque não existe blindagem. As coisas acontecem com a gente. As coisas acontecem, nós somos limitados. Estamos dentro desse mundo, as coisas acontecem, nós não sabemos por quê. Não é? Isso é o livro de Jó. O livro de Jó é isso, mas precisa de um curso sobre o livro de Jó para entender todas essas coisas. Ele faz uma crítica à teologia da retribuição, tá? Ele critica essa coisa que tudo que acontece é porque merece. Merece o que é certo, merece o que é errado. Isso é o que dizem os amigos de Jó. Mas os amigos de Jó, lá no final do livro, eles estão todos errados. Bom, então agora vamos para a última questão. É sobre o livro de Jó. Os livros de Jó, o livro de Jó, isso é? Botaram aqui os livros de Jó, eu lembrei de uma coisa. Meu professor de Bíblia dizia assim: quando são os livros dos juízes? Aí o colega, aí o Jair dizia: não, você é lá do Caetano, que é o nosso fundador, ensinava a Bíblia para nós. Não pode responder. Aí eu fiquei calado. Quando são os livros dos juízes? No plural. Aí um disse: 2. No plural? Tem que ser pelo menos 2. É não. Você, quanto é? Pô, se mandou 3. Também não.
Então, o livro de Jó, Eclesiastes e Sabedoria foram escritos naquele tempo. Por quê? Naquele tempo? Que tempo? Por quê? Porque hoje nós vivemos com aquele povo daquele tempo. Não entendi nada. Mas eu acho que entendi. Peraí que eu vou ajeitar esse negócio aqui. Eu já estou entendendo. O livro de Jó e Eclesiastes e Sabedoria, não é? Que foram escritos naquele tempo. Será que eles ainda servem para nós que estamos... Será que é isso? Se não for, vai ser. Eu não sei, tá? Eu perco a mim, pode perder a pergunta. Então, será que ainda serve para nós que estamos num tempo tão longe, não é? Tão distante? Eu acho que os livros, o que ele está dizendo, que tem os, aí tem livro. Aí por isso que eu não entendi. Bom, mas eu acho que é assim, eles foram escritos há muito tempo. Em que tempo foi? Eles foram escritos antes de Jesus, né? Antes da encarnação de Jesus. Mas eles são os livros que estão já no final, já perto da época de Jesus. O livro da sabedoria é o mais perto da época de Jesus, 50 anos antes de Jesus. Né? E eles foram escritos no tempo em que quem dominava o mundo eram os gregos, os helênicos. E os gregos são famosos pela filosofia e a sabedoria grega. Então, eles eram tão famosos pela sabedoria que parecia que os outros povos não tinham sabedoria. Então, o que acontece? O povo da Bíblia resolveu escrever e dizer: a nossa sabedoria é diferente, porque a nossa sabedoria não é de filósofo, a nossa sabedoria é do povo. A nossa sabedoria vem do povo. A nossa sabedoria vem da religião, vem de Deus. A nossa sabedoria é diferente, mas ela é uma verdadeira sabedoria. Então, eles escreveram sobre diversos temas, e são temas que questionam a fé. Como, por exemplo, por que o justo sofre? É o livro de Jó. Por que a pessoa boa sofre tanto? É uma coisa complicada de se responder. Não é? Porque o livro de Jó, a grande pergunta do livro de Jó é por que uma pessoa tão boa como Jó sofre tanto e quem é ruim não sofre nada. Isso é uma questão de fé. Muita gente fica balançada, fica com crise de fé, porque vê que quem é ruim está se dando bem na vida e quem é gente boa está sofrendo. Então eles escreveram sobre isso, que em vez de estar escrevendo sobre bobagem, sobre coisas abstratas, e no final dele escreve sobre coisas muito importantes para o ser humano. E por que uma pessoa justa, uma pessoa boa só, é uma coisa muito importante. E aí eles escrevem: por que a gente morre? Por que a gente tem que morrer? Se é que existe a vida eterna, não dava para a gente viver direto logo. Porque tinha gente que dizia assim: não, a gente morre, mas depois tem a vida eterna. Tá, mas se é que ele vai viver depois da morte, por que ele não vive direto, a gente tem que morrer? Eu acho que isso não é coisa de sabedoria, para estar numa coisa dessa, não é? Porque se a gente disser assim: quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar para você dizer hoje, aí todo mundo vai levantar. E quem quer morrer? Então, há um livro que questiona se existe vida eterna e por que tem a morte, se tem a vida eterna. É uma boa pergunta. São livros que perguntam, porque é assim, para a gente adquirir o conhecimento, a gente tem que perguntar. Olha o tanto de coisa que a gente não sabe por causa das perguntas. Se não tivesse pergunta, eu não tinha dito. Só digo para porque estava respondendo perguntas. Então, eles mostraram que a sabedoria deles é muito prática, lida com questões que são importantes, perguntas que questionam a fé, que dão crise de fé nas pessoas, que deixam a pessoa balançada. Então, por que
com a pessoa jovem, é tirada da vida, uma pessoa boa e outra pessoa que a vida longa, ruim, a vida inteira. E ainda dizem assim, e quando morre, o funeral dá é um espetáculo. E o coitado que sofreu a vida toda, ninguém, né, tem um enterro que não tem nem caso de flores, nem nada. Eles perguntam por tudo isso. Certo? Então, eles perguntam se Deus sabe tudo, por que ele deixa a gente se dar mal? Né? Por que ele deixa Satã se meter e fazer a coisa ruim com a gente? Eu acho uma boa pergunta. Inclusive, eu vou fazer essa pergunta para o nosso Senhor. Um dia chegar a cara a cara e dizer: Jesus, me diga uma coisa, porque é que você deixa, né, esses seres malvados fazendo essa maldade com a gente, né? Que você quer bem a gente? Eu vou fazer essa pergunta também. Então, essas perguntas deles nem sempre têm resposta, mas é importante perguntar. É importante. No livro de Jó, quando ele pergunta por que as pessoas boas sofrem tanto, aí tem, foi simbólico, tem Deus falando com Jó. Aí Deus vem falar com Jó, tem um discurso de Deus, tem uma conversa de Jó com Deus. A gente está lendo o livro de Jó e diz: ei, é agora que Deus vai já explicar, né? Deixa eu ler para saber o que é. Você pensa que Deus faz igual a mim que está respondendo pergunta aqui, responde nada? Ele enrola Jó, começa dizendo: ó Jó, vamos olhar para o céu, para o sol, para as constelações. Aí Jó começa a olhar para as estrelas, né? E aí Deus vai mostrando as estrelas de perto para Jó, e Jó vai ficando tonto, que é muita estrela, é muito planeta, é muita coisa. E Deus diz: ó, foi porque eu criei tudo isso aqui. Aí Jó: ó, que beleza, né? E aí Jó vai esquecendo a pergunta, aí Deus conversa com Jó e diz: olha, eu estou no controle de tudo, né? Aí diz assim: sabe aquele dragão, que o Jó pensava que o mal era o dragão, né? A besta velha. E aí ele diz: sabe o dragão que você tem medo, que é o mal, olha, é meu pitbull. Eu boto uma coleira nele e levo para passear. Tu não chega perto dele não, que ele te morde, mas ele está no meu controle, ele não está solto não, né? Ele só vai para onde eu deixo, está no meu controle. E aí Deus vai falando com Jó, Jó é mesmo, né? Jó vai ter um beijo, e Deus vai levando Jó na conversa. E aí Jó se esquece da pergunta e Deus diz: pois então tchau, né Jó? E Deus diz: Jó, tchau, e Deus vai embora, enquanto Deus vai embora, Jó, ele não me respondeu. Por que eu sofri tanto? Me enrolou e ninguém respondeu. Mas sabe por que é isso? É porque nessa vida nós não temos a explicação do sofrimento. Nós temos a explicação que Deus é criador, que Deus é poderoso. Basta saber disso. A explicação do sofrimento mesmo nesse mundo nós não temos. Não é? A causa nós não temos, ela nos é desconhecida. Então, quando a gente vai confortar uma pessoa, cuidado com o que aí você diz. Mas é assim mesmo, a gente tem que arcar com as consequências da vontade. Quem foi que disse que é consequência? Como é que você garante que é? Como é que você garante? E se a pessoa tiver uma vocação para uma vida de renúncia, de santidade? Hã? Se a pessoa tiver uma vocação para o martírio? Algum propósito Deus tem nisso. Agora eu sei? Eu não sei. Às vezes a pessoa só porque ela é boa demais. Porque se ela revidar, se ela fizesse alguma maldade, talvez não seja cristã. Como é que eu sei? Quem é que garante? Quem é que garante que uma menina como Santa Teresinha, que morreu tão jovem, de tuberculose, uma doença incurável na época, ela morreu dessa doença com tanto sofrimento porque ela estava pagando alguma coisa? Como é que eu sei? Eu não sei. Então a gente tem que tomar cuidado com como é que a gente consola as pessoas. Porque tem gente que diz assim: não, a explicação do sofrimento, quando a gente sabe que o sofrimento é consequência dos nossos atos, isso nos consola. Mas quem me garante que esse sofrimento é consequência dos meus atos? Aí é bom, porque aí, além da pessoa estar sofrendo, ela ainda é culpada por estar sofrendo. Aí é que é, né?
Não, você está sofrendo desse jeito, porque isso aí é consequência dos erros da gente, do passado. Ah, agora está ótimo, porque além do sofrimento ainda tem mais um. A pessoa vai se sentir culpada. Beleza, de consolo, muito consolador. Muito obrigada. Né? Certo? Então a gente tem que ter a humildade, que a gente não sabe de tudo. A gente sabe que nossos atos levam consequências, mas a gente não sabe que o que a gente passa é consequência dos atos. Certo? Bom, então está faltando 15 minutos. Tem mais alguma coisa? Se não tiver, eu estou agradecendo, porque essa foi demais. Uma tarde inteira, meu cérebro está inflagado, está deputado. Mas quem sabe ainda tem um restinho de neurônio para mais da sua pergunta. Olha, tem duas, é assim, ó. Vai, criatura. De manhã, a gente vê aquelas pessoas, né, Abraão, Noé, por causa de Abraão, 800 anos, 800 anos. Sabe explicar isso aí? Ah, vocês estão querendo viver 800 anos igual a Matusalém. Pois isso é simbólico. Não, a idade dos patriarcas é uma coisa simbólica. Na realidade, hoje se vive mais do que antigamente. Então, na antiguidade, as pessoas, bem antigas, com 40 anos, elas estavam velhas. 40 anos era a idade de uma pessoa. Depois passou muito tempo e as pessoas passaram a viver até 60 anos, mas era o máximo que ela dava conta de viver. E hoje as pessoas vivem mais de 100 anos. Então, a minha avó, com 70 anos, era velhinha demais. Minha avó materna. Mas hoje tem pessoas que têm 100 anos, tipo, 70 anos. Eu tenho alunos com 70 anos na faculdade. Ele diz, a vida inteira eu não pude estudar a teologia, a religião, a vida. Agora eu estou aposentado, vou estudar. Está fazendo faculdade aos 70 anos. Então, o tempo mais antigo se vivia menos. Agora, aquelas idades, elas são simbólicas. Porque os números na Bíblia, eles são letras. E muitas vezes, o número, ele é a palavra, ele significa a palavra que é própria daquela pessoa. Por exemplo, uma palavra misericórdia é o número 72. Então, quando Jesus escolhe 72, versículo 70, 2 a 2, né? Alguns textos dizem assim, o que ele está querendo dizer que as pessoas vão anunciar? A misericórdia. Né? Inclusive, ele diz, sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. 7 é a totalidade. 3 quer dizer Deus ou céu. 4 quer dizer a terra. 40 quer dizer purificação. E assim vai. Os números, eles têm significado. Muitas vezes a idade de um patriarca é uma característica deles. Agora, a maior parte desses códigos numéricos nós perdemos. Nós sabemos de alguns, mas alguns nós perdemos. Né? Então, aquelas idades são simbólicas, elas têm a ver com a vida que o patriarca levou. Elas é um número que quer dizer uma palavra. Tá? Tem mais? Vai. Fala do homem que tem a terra, José tinha terra, os filhos dele, né? Chega uma idade que ele diz, ele tem tudo, e adora o Senhor, e ele tem tudo. Aí Deus vai tirar essa dúvida. Não, ele está perguntando porque no início do livro de Jó se fala que Jó é fiel a Deus, só que ele tem tudo, não é? Ele é muito protegido, blindado. Ele fez a oração lá na blindagem. Mas isso aí é só para começar. Não é? Porque o que é dito é: Jó só é fiel a Deus porque vai tudo bem com ele. Mas se ele ficar pobre, se ele estiver doente, se ele perder um ente querido,
ele vai perder a fé. E a grande coisa é, será que Jó perde a fé? E aí o que acontece? Jó perde os filhos morrem, Jó fica pobre, Jó fica leproso, mas Jó não perde a fé. Então, esse início do livro de Jó é para nos questionar se a gente tem fé, é porque está tudo bem, mas se acontecer essa desgraça, será que a gente teria? É bom a gente se questionar, porque agora está tudo bem. Então, às vezes eu vou com o ministro para visitar os doentes, e eu gosto de dizer isso, eu já disse em uma das palestras, mas vou dizer de novo. A pessoa disse assim: Jesus te ama, ele vai te curar. Eu acho ótimo, mas eu fiquei preocupada. E se Jesus não curar? Eu não sei, vai que Jesus quer levar a pessoa? Que Jesus tem poder de curar, eu sei, mas eu não sei. Não é? Porque às vezes a pessoa diz assim: não, se a gente tiver fé, a pessoa vai ficar curada. Não. Se eu tiver fé, eu vou saber que Jesus ama aquela pessoa, independente do que vai acontecer com ela, mas a pessoa tem que correr. E se tiver chegado a hora dela? Eu tenho uma amiga que o médico disse: olha, nós vamos fazer não sei quantas cirurgias. Ela disse: não, pode deixar, doutor, eu tenho que correr de alguma coisa. Deixa o doente ver. E aí todo mundo tem que correr, eu tenho que correr de alguma coisa. O senhor vai me cortar todinho e eu vou morrer. E Deus foi. Então veja, é uma coisa que eu disse para a pessoa: Jesus te ama, ele tem poder de te curar, mas enquanto ele não te cura, você tem que pedir a ele a graça de ter fé e viver bem a sua fé nessa situação de doença. E se por acaso você não ficar curado, saiba, Jesus te ama do mesmo jeito. Jesus te ama. Se você não ficar curado, não é porque ele não te ama, ou porque você não tem fé. É porque tem mistério que a gente não pode entender. Eu não posso garantir. Porque se eu digo Jesus te ama, ele vai te curar, e a pessoa vai ficar cada vez pior com câncer, a pessoa vai achar: Jesus não me ama, porque ele não está me curando. E é esse o problema do livro de Jó. Então o que a gente tem que pedir? A graça de quando as coisas não estiverem bem, a gente se manter fiel, a gente se manter na fé, independente do que aconteça com nós. Tá certo? Essa é a mensagem que o livro de Jó quer dizer. Mas vejo que vocês estão muito interessados no livro de Jó. É necessário, para entender o livro de Jó, um curso sobre o livro de Jó. Quando a gente vê, o livro de Jó é longo, ele trata de muitos problemas. Então não dá para a gente ver assim uma resposta rápida. É só para vocês terem uma aperitivo e ficar com esse gostinho, com vontade de estudar o livro de Jó, tá? Então, chegou a nossa hora. Avisa os paroquianos, né? Uma coisa, enrola ali